Meus irmãos amados, bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Maicon, pela vida do conselho e a oportunidade que ele nos concede de estarmos aqui desde ontem e hoje também pela manhã, e se o Senhor se agradar, mais à noite também com os irmãos. Como ele falou aí, já deu todas as notícias, então eu não vou delongar aqui com isso. Está comigo aí Elisângela, por favor, por gentileza. Fica aí, querido, de pé. Você está mais conservado que eu ainda. Louvado seja o Senhor. Bênção. Elisângela, muito obrigado. E o nosso filho Lucas já está com 18, está fazendo faculdade, então está em casa. E a mãe lá dando uma força para ele, né? Fazendo a comida, apesar que, claro, ele já sabe fazer, mas duas faculdades, enfrentando aí duas faculdades, trabalho, e não tem às vezes tempo para preparar a comida, porque é uma horinha só de almoço, né? Bem corrido a caminhada do menino lá. Então eu louvo a Deus, estou há quase 11 anos lá em Nestor Gomes, chegamos lá no final de 2000, dia 1º de janeiro de 2012, a organizar a igreja. Éramos 13 irmãos na ocasião, tirando a minha família, 13 membros comungantes e não comungantes. E no ano de 2014, 16 de fevereiro de 2014, nós organizamos como igreja, numa junção de duas congregações, uma da primeira igreja e a nossa, que era da segunda igreja. Na ocasião, já com 66 membros, 33 membros de cada congregação. E pela graça de Deus, durante esse tempo, temos visto o Senhor abençoar, não só no sentido físico, de construção de igrejas, essas questões assim, mas também, que eu penso que para mim é o mais importante, de vidas, de famílias sendo restauradas, de famílias vindo para a presença do Senhor e entendendo o propósito do Senhor. Hoje somos 146 membros na igreja, então com duas, na verdade, a igreja sede, dentro do distrito Nestor Gomes, e a congregação que fica a 10 quilômetros, um pouco mais ainda para a roça. Se você conhece Guriri, automaticamente você tem que passar na vila, depois de Nova Venécia, 25 km, e ontem eu brinquei com o pessoal aqui, que vocês têm que parar lá religiosamente para tomar um café. Mas você tomou um café na panificadora Anfer, que é do nosso presbítero. Você ajuda o presbítero e ajuda o pastor da igreja. Tá bom? Brincadeira. Mas a casa está aberta. O dia que vocês quiserem passar por naquela região, pastor Mike tem o meu contato. Vocês são bem-vindos ali na nossa casa. Conhecer também o povo de Deus naquele lugar. Ok? Eu falei ontem também aqui que não tem um relógio nessa igreja. Tem que ter um relógio, varão. Porque lá a gente colocou um relógio lá no fundo para a gente ficar sempre atento com a questão de horário, para não ultrapassar. Aí a gente sabe que os irmãos têm os seus afazeres ao longo da caminhada. Eu vou tentar ser bem objetivo nesta manhã. Até mesmo os irmãos voltarem à noite para o musical e ouvir a mensagem mais à noite. Abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura de forma alternada, do verso 1 ao verso 14. Atos capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus.
Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Dita essas coisas, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu os seus olhos. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Amém. Vamos orar. Você podia orar, pedir ao Senhor para que abrisse o seu entendimento, abrisse o seu coração nesta manhã e encontrasse de fato o seu coração preparado por Ele mesmo, para que a palavra possa frutificar de modo que o agrade. Pai, nós queremos te agradecer nesta manhã, te louvarmos, ó Deus, pela leitura da Tua palavra. Só a leitura da Tua palavra, se nós de fato obedecermos ao Senhor, com o coração aberto pelo Senhor, com certeza iremos render glórias a Ti, através do nosso pensamento, das nossas ações, das nossas palavras. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus, nesta manhã, mais uma vez, a igreja do Senhor neste lugar, e falar conosco. Nos use, Deus, com poder e graça, com misericórdia, com unção, na direção do Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos amados, eu quero conversar com vocês aqui nesta manhã sobre uma igreja na ação do Espírito Santo de Deus. É interessante que não tem como uma igreja que está na ação do Espírito Santo de Deus, ela não criar raízes. Se ela está na ação do Espírito de Deus, ela cria raízes, porque ela é direcionada pelo Espírito Santo de Deus em todo o tempo. Não tem como a igreja direcionada pelo Espírito Santo de Deus não crescer. Ela cresce naturalmente. A gente não fica com medo dos números, como está no boletim. Numerofobia, numerolatria, medo, né? A fobia, números, eu não gosto disso. E assim por diante. Depois você lê o boletim, eu acho interessante a leitura do boletim, para a gente entender um pouco sobre essas questões. Quando a igreja está na ação do Espírito Santo de Deus, ela não tem dificuldade, ela naturalmente vai fortalecer suas raízes, mas ela vai também automaticamente produzir os seus frutos. Geralmente a gente acha que produzir frutos é números. Nem sempre. Nem sempre. Por isso então gera-se o medo. A questão é, se a gente fortalece raiz, a primeira pessoa a ser abençoada somos nós mesmos. Nós começamos a entender realmente a dinâmica de Deus para a vida da igreja. E a gente não fica preocupado se está chegando gente, se vai sair gente, não. A gente fica preocupado em agradar a Deus, em viver o projeto de Deus e deixa essas coisas com o Senhor. A gente prega a palavra, a gente entende que o crescimento, quebrar o coração, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, João 16:8, não é uma função nossa, é uma função do Espírito Santo de Deus. E aí a gente precisa então olhar, por exemplo, um texto como esse, e pensar numa igreja na ação do Espírito Santo, e aqui
a gente já está vendo os últimos momentos de Jesus na face da terra. Lucas, o médico, registrando o texto, falando para Teófilo, exatamente da ação desse Espírito. Alguns comentaristas falam que Atos é os atos do Espírito Santo na vida da igreja. E aí a gente começa a olhar, tem gente que tem até medo de ler o texto, parece. Quando chega no capítulo 2, parece que até pula medo. Tem nada a ver, irmãos. Tem nada a ver com línguas. Tem nada a ver com línguas estranhas, tem a ver com o poder de Deus na vida da igreja, cumprimento da promessa, Joel capítulo 2, versículo 28 em diante. As nações que estavam ali sendo representadas, ouvindo as maravilhas de Deus na sua própria língua. Essa é uma igreja na ação do Espírito Santo de Deus. E às vezes nós, como presbiterianos, temos até medo. Nós não temos que ter medo, porque na verdade, a Bíblia diz, Paulo fala isso claramente, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Se nós somos templo do Espírito Santo de Deus, e Paulo vai falar aos crentes de Éfeso, que nós somos selados por esse Espírito Santo de Deus. Então a igreja precisa de fato entender que esse é o tempo do Espírito Santo de Deus glorificar o Filho. Porque é o Espírito Santo guiando a igreja, sendo professor da igreja, sendo mestre da igreja, direcionando as ações da igreja. E tudo que o Espírito Santo faz é aquilo que Jesus falou que ele faria. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. João capítulo 16. Ele vai ensinar vocês, ele vai guiar vocês, ele vai direcionar vocês. Então, eu creio que hoje, irmão, mais do que nunca, não é um culto ao Espírito Santo, mas a igreja que não tem a ação do Espírito Santo de Deus, ela não fortifica raízes. A igreja que não tem a ação do Espírito Santo de Deus não produz frutos. A igreja que não tem a ação do Espírito Santo de Deus, ela está retrocedendo e uma hora vai morrer. Porque o Espírito Santo vem para glorificar, não ele mesmo, o Espírito Santo vem para glorificar Jesus. E falar tudo que o Jesus quer que o Espírito fale exatamente à igreja. Não é dele. Ele vai glorificar Jesus e vai falar aquilo que ele recebe de Jesus. Então, quem é que tem que ser glorificado na igreja? É Cristo. Como que isso é feito? Através do Espírito Santo de Deus, quebrando o nosso coração, abrindo o nosso entendimento. Lembra, por exemplo, da ação do Espírito Santo de Deus, quando Paulo estava lá na região específica, pregando o evangelho, chega num local para orar e pregar, encontra as mulheres ali, encontra Lídia. O que acontece? O coração daquela mulher é aberto para ela compreender aquilo que Paulo pregava. Então, se a gente não tem a ação do Espírito Santo na igreja, tudo que eu vou falar aqui nessa manhã da palavra de Deus não vai fazer sentido. É a palavra de Deus e o Espírito dominando o seu entendimento, iluminando o seu coração e fazendo exatamente aquilo que é para a glória de Jesus, na vida de cada um. A mensagem aqui é uma só, mas ela chega no coração e produz exatamente aquilo que é para glorificar a Jesus, e ponto final. Não tem outra coisa. Então, como eu falei aqui ontem com os líderes, eu vou falar de novo agora, vou falar agora com os líderes que estão aqui, que estavam ontem, e vou falar com a igreja. Não tenho a pretensão de esgotar assunto como esse tão rico. Você pode ler esse texto várias vezes e o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Eu não posso esgotar um assunto tão rico como esse. Mas eu quero ver alguns princípios nesta manhã com vocês, como igreja de Jesus que está neste lugar, que eu creio que é a igreja na ação do Espírito Santo aqui em Valadares, assim como outras igrejas de Jesus que estão aqui. O primeiro princípio que eu quero ver com vocês está logo no início aí do capítulo 1, que diz assim: eu escrevi o primeiro livro ao Teófilo, verso 1, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Até o dia que, depois de haver dado mandamento
por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Depois do versículo 3, tem assim: aparecendo durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O verso 4 diz: e comendo com eles, o que o texto diz? Determinou-lhes. Ok. Qual é o primeiro princípio que eu vejo num texto como esse? Lucas está escrevendo à igreja, relatando as ações de Jesus, falando o que Jesus fez, o que Jesus ensinou, o que Jesus começou a fazer e a ensinar, verso 1. Depois de haver dado mandamento, e aí no verso 4 fala: determinou-lhes que não ausentasse de Jerusalém. Irmãos, o primeiro princípio de uma igreja que de fato está na ação do Espírito Santo de Deus, ela entende o que é o princípio da obediência. Obediência. É interessante, porque o mesmo princípio que está em Atos dos Apóstolos, você consegue ver ele no Antigo Testamento. Você consegue ver ele lá no início da criação, quando Deus criou o homem e colocou ele no jardim. Se você ler Gênesis capítulo 2, versículo 15, ele fala assim: Deus coloca ele ali e dá uma ordem para ele: cuide, cultive do jardim, não coma desta árvore. Explicou tudo para ele. O que aconteceu com o homem, irmãos? O princípio de obediência foi quebrado. Foi quebrado. E por causa do princípio de obediência ser quebrado, então todos os outros princípios vão sendo quebrados. Os nossos valores vão sendo quebrados, vão sendo minados. Então, quando você olha para um texto como esse, ele está trazendo de volta e mostrando o que Jesus fez e o que Jesus ensinou. E aqui está descrito no versículo 2 aqui, mandamento. Se é mandamento, não é para ser questionado. Quando a gente fala com filho, quem tem filho aqui sabe disso. Você fala com o filho quantas vezes? Quando é adolescente, então, não é verdade? Quando é criança, você coloca uma varinha de goiaba. Agora não pode nem, a lei, um monte de coisas de lei que estão por aí, mas você coloca uma varinha de goiaba lá em casa tinha. De vez em quando o Lucas pegava ela e escondia, e a gente lá arrumava outra e colocava: não some com essa. Só uma varinha de goiaba, aquela assim que você vai, assim, só dá aquela puxada assim. Os mais já passaram dos 30, 40 anos, sabe o que eu estou falando? Essa corrige a meninada, porque os meninos têm medo daquelas varas de goiaba. Não pode ser que estranhozinho que qualquer de maneira. Mas quantas vezes eu já falei com meu filho, quantas vezes você já falou com seu filho, e você fala: gente, eu falei com esse menino agora, acabei de falar, e ele quebra aquele princípio. Até ele aprender aquilo, é igual o povo de Deus, não é verdade? Só muda o endereço, mas os personagens são os mesmos. E a gente, seguinte, é interessante, que menino, a gente está corrigindo menino, mas daqui a pouco nós somos adultos e estamos fazendo as mesmas coisas que os meninos. Continuamos desobedecendo a Deus claramente, quebrando o princípio. Aonde o princípio é resgatado? O princípio que foi quebrado em Gênesis é resgatado também em Gênesis. Não é o plano B de Deus, não, é o plano perfeito de Deus já na eternidade. Gênesis capítulo 3, versículo 15, da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Está ali. Ele é obediente. O princípio que foi quebrado em Gênesis também ali é demonstrado que alguém capaz de obedecer. O primeiro Adão quebrou. Foi criado perfeito, criado santo, criado em retidão, mas ouviu a voz do inimigo e obedeceu à voz do inimigo. Então, princípio quebrado, princípio também restaurado, porque Jesus restaura a nossa vida e nos coloca de novo no trilho para que a gente possa obedecer. A gente precisa passar pelas correções de Deus, porque quem quebra princípio tem que passar pela disciplina do Senhor. Então, quando você olha um texto como esse, o que Lucas está dizendo aqui não é um princípio dele,
É um princípio divino. É interessante, irmãos, que você vai olhando, por exemplo, depois em Noé, capítulo 6, Gênesis 5, aquela situação deplorável, capítulo 6, o povo todo de qualquer maneira, mas a Bíblia diz que Deus achou graça em Noé, achou graça. Vem cá, deu um projeto para ele, ó, o projeto é esse, esse, esse. O que ele fez? Ele obedeceu, com as suas características, com seus pecados também, mas ele seguiu o projeto. Você vê, por exemplo, no Gênesis capítulo 12. Quem estava lá em Gênesis capítulo 12? Logo no início, Abraão. Qual foi a ideia que está ali por trás? Logo no início, princípio de obediência. Sai da tua terra, do meio da tua parentela. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Gente, aqui eu fico pensando o seguinte: se fosse eu e você teria coragem de deixar tudo, pegar a sua mudança, pegar seus filhos e falar assim, eu vou? Rapaz, eu ficava perguntando para Deus. Ô Deus, fala comigo mais um pouquinho aqui, conversa comigo aqui. É para onde mesmo? Mas como que eu vou sobreviver lá? Porque, gente, nós somos seres humanos. Só que o seguinte, é interessante que a gente não vê esses questionamentos aqui. Ele obedeceu, ele partiu. E nós somos filhos de Abraão. Nós somos abençoados. Porque alguém lá atrás entendeu o projeto. Ontem eu falei aqui, Deus não tem sonho não, gente. Deus não sonha não. Deus tem projeto. E Deus lança esse projeto para o seu povo. E o seu povo vai obedecer ou não? Se o seu povo não obedece, aí vem os cativeiros, já aconteceu lá. Aí vem aqueles problemas, aquela dificuldade, porque nós desobedecemos. Mas o princípio continua o mesmo. Então o que eu quero dizer para vocês aqui? Olha só. Nós podemos conhecer toda a Bíblia. Nós podemos conhecer toda a palavra. Nós podemos ler textos de cor. Nós podemos falar capítulos inteiros da palavra de Deus de cor. Mas o que Deus está querendo de nós é se de fato a gente obedece o que a gente está conhecendo. Conhecimento é uma coisa, obediência é outra. Podemos conhecer e tem gente que conhece muito. Mas a questão é, como nós estamos lidando com esse conhecimento no dia a dia. Então os discípulos tinham ali o desafio de continuar obedientes. Não é uma nova doutrina, não tinha uma nova doutrina. Não tinha um modismo que chegou na igreja, então agora nós vamos fazer alguma coisa para encher a igreja. Vamos mudar algumas coisas aqui, nós temos que fazer isso e aquilo. Comentei outro com os líderes e só relembrando que alguns pregadores já falaram. Deus ele não abençoa estratégias, não abençoa arrumadinhos de seres humanos. Deus não está em projetos humanos. Deus tem o projeto dele. E quando a gente entende o projeto dele e entra nesse projeto, ele nos encaixa nesse projeto como um privilégio para nós, e a gente obedece. Aí as coisas começam a fluir. As coisas começam a ficar mais tranquilas nessa caminhada. Então, os discípulos não tinham uma nova doutrina. Os discípulos tinham a mesma doutrina. Era o cumprimento do Antigo Testamento, era o mandamento, era aquilo que, quando perguntaram para Jesus, qual é o grande mandamento, mestre? Mateus 22, versículo 37 a 40, o que ele diz? O que ele disse que é o grande mandamento? Qual foi a resposta dele? Amar a Deus. E amar ao próximo. É interessante, porque ele pega os 10 mandamentos, ele não está desprezando os 10 mandamentos, ele está resumindo os 10 mandamentos e mostrando que é aquilo que nós temos que fazer, porque os primeiros 4 mandamentos falam da nossa relação com Deus, e os outros 6 mandamentos falam da nossa relação com o próximo, e a gente às vezes esquece disso. Princípio de obediência. Então Lucas aqui, ele é o escritor, ele está falando para esse pessoal continuar aquilo que Jesus já havia ordenado. E o que Jesus ordenou?
Leia Mateus capítulo 5 a 7. Está ali um bom resumo para nós decorarmos, memorizarmos, vivermos. Ensino de Jesus aplicado no dia a dia. O sermão, o grande sermão com vários tópicos, está ali, Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Só que a gente esquece dessas coisas. A gente quer corrigir os nossos filhos. E às vezes a gente é duro com os nossos filhos. Mas a gente não quer ser corrigido por Deus. E não quer que Deus seja duro com a gente. Mas a gente quebra. Se a igreja está na ação do Espírito Santo de Deus, ela obedece. É interessante que tem um texto clássico nas Escrituras. Você pode abrir? Vamos comigo lá? Para a gente fechar esse primeiro princípio aqui. 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 10. Só para vocês verem como é que essa questão do princípio de obediência ele é importante. E obediência a quê? Obediência aos mandamentos, aquilo que Deus falou. Então, 1 Samuel capítulo 10, Samuel, ele unge a Saul, rei de Israel. 1 Samuel 10. Aí o versículo 8, o que Samuel diz para Saul? O que Samuel diz para Saul? 1 Samuel 10, versículo 8. O que diz? Ordem. É uma ordem, não é, gente? É uma ordem? Fique aí, quantos dias? 7 dias, pronto. Eu vou fazer o holocausto. Quem é que fazia holocausto? Quem podia fazer o holocausto? Sacerdote, ponto final. Beleza, Saul era rei. Cada um no seu lugar. Vamos mais adiante, só para você ver o que aconteceu. Capítulo 13. Capítulo 13, a guerra entre os israelitas e os filisteus. Saul oferece sacrifício e é reprovado por Samuel. Então agora eu leio aí, versículo 8 em diante. Versículo 8 até o versículo de número 14. Pode ler, por favor. Eu poderia ficar só com esse texto para falar de princípio de obediência. Dá para você perceber aqui? Samuel falou assim, você é louco, cara. Quantos dias eu falei você esperar? 7. Eu não mandei você fazer o holocausto. Isso não é para você fazer. Aqui, irmãos. Só para a gente fechar aqui esse momento. Por que nós temos um problema de questionar aquilo que já está óbvio diante dos nossos olhos? Dentro do nosso coração. Por que nós queremos arrumar tantas desculpas com Deus daquilo que Deus já clareou, está claro, objetivo diante de nós, para nós fazermos? Porque nós somos inclinados a fazer aquilo que é contrário à lei de Deus. É a nossa luta contra a nossa carne. É por isso que nós vamos estar na igreja. Terça-feira, gente, o pastor quer ver vocês aqui orando. Arrumo do jeito que no trabalho lá, saiu do trabalho, vem para a igreja orar. Porque na oração o Espírito Santo vai quebrando o nosso coração para nos aproximar diante daquilo que Ele quer para nós, para que nós possamos glorificar Jesus. Obediência. Não adianta a gente saber tudo teologia, não. A gente precisa saber teologia. Precisamos conhecer as Escrituras. Mas nós vamos, aquilo que o Espírito Santo falar com a gente, para a gente fazer, a gente precisa fazer. Aí o texto clássico, dentro desse contexto tudo, é 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22, porque o texto fala assim. Porém Samuel diz, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? O que Lucas estava registrando? O que Jesus fez e o que Jesus ensinou. Mandamento. Princípio de obediência. Então, o texto estava assim, é para vocês continuarem fazendo isso aí. Não inventa não. Inventa moda não. O princípio é simples. É só seguir. E deixa o Espírito Santo atuar. Não queira ser Deus não. Deixa Ele atuar. Vocês vão ser só um instrumento. Mas seja obediente. Obedeça. Porque ele fala assim, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender melhor do que a gordura de carneiros.
Então Deus não está interessado em nossos sacrifícios que não estão conectados com obediência. Eu tenho que vir orar? Tenho. Eu preciso orar? Tenho. Eu tenho que jejuar? Tenho. Eu preciso jejuar? Tenho. Eu tenho que ler a Bíblia? Preciso ler a Bíblia. Mas eu preciso pedir a Deus um coração ensinável. Deus me deu um coração ensinável, e esse coração ensinável vai aplicar isso na caminhada, é sabedoria. É sabedoria. Então a gente precisa caminhar nessa direção. Obediência é aceitar a vontade de Deus sem questionar. Porque temos a certeza de que Deus não só quer, como tem o melhor para o seu povo. Quando você olha, por exemplo, a palavra obediência, a raiz traduzida é como ouvir. Obedecer é repetida 1158 vezes no Antigo Testamento. Só no Novo Testamento, 15 vezes, no sentido de submissão ao princípio de Cristo. Obediência. Nós temos que andar nesse caminho. Porque uma igreja nação do Espírito Santo de Deus, ela obedece. Vamos para o segundo princípio. Antes do segundo princípio, eu quero só deixar essa palavra aqui do J.B. Carvalho, que eu achei interessante essa palavra dele, eu coloquei ela aqui. Todo rebelde está em rota de colisão com o caos. Todo rebelde está em rota de colisão com o caos. Nós vamos obedecer. Porque o que o Senhor preparou para nós é o melhor. E nós vamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Segundo princípio que eu vejo aqui, princípio da perseverança. Princípio da perseverança até o cumprimento da promessa. Versículo 4, vamos voltar lá para Atos. Atos, verso 4, ele determinou, não é isso? Determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Versículo de número 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. É o cumprimento da promessa de Joel 2, 28 e 29, como eu afirmei aqui no início. Versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Versículo de número 13, quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam. Então já estavam reunidos alguns apóstolos ali, alguns discípulos. E o texto no versículo 14 começa dizendo que todos esses perseveravam unânimes em oração. É interessante que o princípio de perseverança dentro da obediência, dentro daquilo que eu já recebi, ele nos leva de fato ao propósito, ao cumprimento depois do outro propósito que nós vamos, o outro princípio que está dentro do nosso texto. Mas olhe comigo, por exemplo, aqui o versículo 1 do capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, perseverando. Isso é perseverar. Perseverar em quê? Perseverar orando, perseverar esperando, perseverar confiando, porque fiel é aquele que prometeu. O que Deus prometeu, Ele cumpre, irmãos. Ele cumpre, Ele é fiel. Ele é o Deus da aliança. Aí quando você vai mais um pouquinho e observa o próprio capítulo 2, versículo de número 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, eu preciso entender que eu vou obedecer, mas como eu vou obedecer? Eu vou obedecer perseverando em algumas coisas. Eu vou obedecer naquilo que eu já recebi como ensino. Doutrina dos apóstolos é aquilo que eles receberam de Jesus, é aquilo que eles receberam do Antigo Testamento, é aquilo que já havia sido afirmado, que se cumpriu, mas que serve como base para a igreja caminhar. Doutrina é raízes, criar raízes. Como é o tema de vocês, como eu vou criar raízes se eu não persevero naquilo que já foi colocado para eu perseverar? Doutrinamente,
Uma igreja que não está firmada, por exemplo, naquilo que Jesus já falou, aquilo que Jesus ensinou, ela não tem uma profundidade, e qualquer vento de doutrina a leva. Então você pode talvez ter visto ao longo da caminhada de 60 anos, algumas igrejas que bem perto de você pode ter rachado, porque não estavam firmadas, não perseveravam exatamente no princípio da obediência, naquilo que receberam, que é a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Ontem falamos um pouquinho sobre oração. A igreja precisa entender isso. Eles estavam orando pelo menos uns 50 dias aqui, aguardando aqui a promessa, esperando que esse evento especial acontecesse. E como já afirmamos, não é um movimento estranho no meio da igreja. Não, era esperar aquilo que estava no Antigo Testamento, que já havia sido falado pelos profetas, e agora de novo, aqui o próprio Lucas registrando que isso aconteceria, não sabiam quando. Sabe qual é o nosso problema? Que o nosso problema é que nós começamos alguma coisa, mas às vezes a gente não persevera. Vou citar aqui, chega o final do ano, a gente fala assim: o ano que vem eu vou começar a correr. Vocês falaram de comida, então eu vou falar. O que a gente gosta de comer, né? O ano que vem eu vou emagrecer. Eu precisei fazer isso, porque quando a gente vai no médico, colesterol, triglicerídeos, tá tudo lá em cima, né? Aí o médico olha e fala assim, aí o médico falou assim comigo, assim, aqui: Janderson, você tem aí na sua família aí problemas, sua mãe tem pressão alterada, você também vai ter que tomar remédio pro resto da vida. Eu falei: não, doutor, losartana. Não, doutor, não vou entrar na academia, vou procurar um nutricionista, vou mudar esse negócio. Pensa, irmão, é difícil, é complicado, né? Todo início é complicado. Eu estou há 1 ano e pouquinho nessa caminhada aí, eu vejo gente lá, eu já pensei em desistir. E quem me animou foi meu filho, malhando no fundo de casa, no período da pandemia, que não podia sair, fazendo os pesos com litro descartável, cheio de água. Falei: rapaz, esse menino com 17 para 18 anos, desse jeito, já está me incentivando e falando: pai, vão comigo. Aí o médico falou: cara, você vai tomar remédio para o resto da sua vida. Eu falei: não. Sentou-se em vastatina em mim, 30 dias. Toma isso aqui. Eu falei: doutor, então tá bom, por desencargo de consciência, me dá a receita aí. Passei na farmácia, comprei o remédio. Aqui, não recomendo você deixar os remédios, não, você tem que deixar por orientação médica. Mas eu provei para ele que uma mudança de alimentação e exercício, eu ia melhorar a pressão. Pressão 16/10, alterada, hoje, 12/7, 12/8, 12/8. O que é isso? Perseverar de coisas para a gente chegar a um objetivo. Mas quantos eu vi começar lá os exercícios que com 1 semana, 10 dias pararam? Outros 1 mês. Às vezes a gente faz um tanto de promessa para Deus na virada de ano, né? Não, esse ano eu vou orar mais. Ó Deus, você está vendo, né, Deus? Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. A gente começa todo empolgadão, né? Daqui a pouco começa a nossa própria carne. Falei com os irmãos: que você acha que eu gosto de orar? Você acha que eu gosto de ler a Bíblia? Você acha que eu gosto de jejuar? Não, a gente tem que matar a nossa carne. É como Paulo falou lá em Colossenses 3, mortificar mesmo, né? Mortificar a nossa carne. Nossa carne é tudo o contrário daquilo que é o projeto, o mandamento do Senhor para nós, a ideia de Deus para nós. Nós somos inclinados a fazer tudo o contrário. Então a gente tem que entender, e aí é interessante, os especialistas dizem que tudo que você faz por 21 dias seguidos, aquilo já começa a virar depois um estilo de vida.
Eu não sei se você já teve essa experiência, né? De começar e fazer, firmar por 21 dias e agora já se tornou um estilo de vida para você. Então, que vire um estilo de vida perseverar na doutrina do Senhor. Que vire um estilo de vida orar. Que vire um estilo de vida a comunhão com os santos. Esse momento de igreja. Seja igrejeiro. Lá a gente fala assim, nós somos os primeiros a chegar, fechar a igreja, né, amor? Fechar a igreja. Bater papo, conversar. Às vezes a gente fica 10, 15 dias sem ver o irmão, sem ver uma pessoa da igreja, e aí rapidinho já veio no culto, nem terminando o culto, já sumiu. Que isso, vamos ficar mais um pouquinho. Aí as igrejas hoje inventam um cafezinho depois, né? Inventa, né? A gente inventa para criar aquele bate-papo, aquela comunhão, gente. A gente precisa disso aqui dentro do templo, a gente precisa disso, bater papo, conversar lá fora. E aí, irmão, tudo bem? Conta a semana pra gente, vamos conversar um pouco. Comunhão, gente. Comunhão com Deus e comunhão com o próximo. A ideia está por trás aí. Mandamento, Senhor, amar a Deus, mas amar o próximo. Aí às vezes a gente passa, a igreja está 60 anos, tem gente que de repente dentro da igreja não se conhece. E nós estamos falando em comunhão, perseverar. Nós não estamos falando começar. Se você não começou, é hora de começar. Agora, se você já está caminhando aí há alguns anos, persevere no negócio, avança. Então o princípio aqui de perseverar em algumas coisas. É interessante que no capítulo 4, de novo, ele fala exatamente dessa questão de comunhão. Aqui no versículo 32, a multidão dos que tudo era o coração e a alma, um só daqueles que creram. Esse povo perseverava até cumprir a promessa. Deus prometeu, eu vou ficar. Depois da promessa, nós temos que cumprir algumas outras coisas. Vamos continuar naquilo que nós recebemos. Vamos avançar na oração. Vamos avançar na comunhão. Vamos avançar no partir do pão. E aí Deus cuida da igreja. E Ele acrescenta cada dia os que vão sendo salvos. Louvado seja o Senhor. Então são 3 coisinhas que eu vejo aqui dentro dessa questão de perseverança que nós temos dificuldade para fazer. Nós temos dificuldade de fato para fazer, de perseverar, de manter aquilo que a gente começa com Deus, de esperar nas promessas do Senhor, porque tem promessas ainda que vão se cumprir, de esperar nas promessas do Senhor, e a gente tem dificuldade exatamente para lidar com a oração, a vida de piedade. A vida de piedade. Nós temos dificuldade com isso, mas nós podemos mudar isso com a graça de Deus. Tá? Vamos lá para o último aqui, princípio. O princípio que está aí no versículo de número 8, que diz assim: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Os irmãos conseguem entender e perceber isso no mapa? Jerusalém, tipo aqui, né? Jerusalém, ao redor, Judéia, Samaria e a ideia é igreja que é obediente em Valadares, igreja que é perseverante em Valadares, igreja também é a igreja que atende, que compreende o princípio da missão, não só em Valadares, mas também para as nações. Princípio da missão. Mas se a gente não atentar para a obediência, não atentaremos para a perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e a missão se perde. E muitas vezes nós queremos fazer o contrário. Nós queremos fazer a missão sem ouvir o que Deus quer para nós na missão, com a missão. Se a gente fazer missões sem obedecer, nós vamos nos frustrar, nós vamos nos cansar e nós vamos atrapalhar outros ainda na caminhada.
seremos até empecilho para a pregação do evangelho em alguns lugares. Porque Deus não usa um crente desobediente. Deus não usa uma pessoa que ainda não entendeu o que é estar firmado na doutrina dos apóstolos. Como eu vou fazer missão, sendo que eu não sei nem os passos básicos de levar uma pessoa a Cristo, apresentar o plano de salvação para ela? Como eu vou falar de comunhão, sendo que eu não entendi o que é comunhão ainda com Deus e com o próximo? Como eu vou falar de oração, sendo que eu não cultivo também uma vida de oração? E é interessante, Jesus não ensinou ninguém a pregar. Você não vê Jesus fazendo isso aqui, mas ele ensinou a orar. E quando ele precisou dos seus discípulos, no momento mais difícil, a turma não estava com ele. Porque os 3 chegados, lá no jardim de Getsêmani, por 3 momentos, quando ele chegou para chamar a turma, o que a turma estava fazendo? Dormindo. Você está vendo a importância da gente resgatar esses princípios, resgatar essas coisas na igreja, criar raízes. Nós temos que ser conhecido uma igreja que está fundamentada nesses princípios. Nós obedecemos. Se tivesse aqui algumas coisas para a gente colocar aqui, que tivesse aqui nesta manhã, ou você pudesse enxergar aqui nessa manhã, nessas raízes, e isso pudesse estar na nossa vida de fato, princípio da obediência. Nós somos uma igreja que nós somos conhecida porque nós obedecemos a ordem de Jesus, a voz de Jesus, a palavra de Jesus. Se as pessoas olharem para nós como igreja neste lugar e aonde nós formos, que possa ter aqui o princípio da perseverança. Nós estamos perseverando, nós somos conhecidos como a igreja que está fundamentada nos mandamentos do Senhor Deus. Nós somos conhecidos como a igreja que realmente vive a comunhão com Deus e com o próximo. Nós somos uma igreja que de fato é uma igreja que ora, que busca a Deus, que busca a direção do Senhor. Nós somos uma igreja que a gente percebe de fato o partir do pão. E que possa ter aqui também o princípio da missão. Mas nunca o inverse. Não inverta a ordem. Primeiro a gente obedece o que Jesus fala. E ele fala para a gente conhecer a sua palavra e se fundamentar na sua palavra. E depois a gente parte para a missão. Porque senão a gente não terá o pão para saciar a fome dos famintos aí fora. Que Deus possa trazer essa compreensão ao nosso coração. Eu creio que você já sabia disso. Eu não inventei a roda. A gente não inventa a roda. E nem esgota assunto. A gente só traz à memória aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança é Cristo. É a palavra. O que aquece a nossa alma é a gente relembrar essas coisas que ficaram perdidas. Que às vezes nós nos distraímos com tantas coisas. E a gente perde isso. A gente perde isso aqui. Se você ouviu a voz do Espírito Santo nessa manhã no seu coração, dentro de você, se propõe a obedecer. Se você ouviu a voz do Espírito Santo e entende que essa igreja é guiada pelo Espírito Santo de Deus, ela está na ação do Espírito Santo de Deus, persevere, irmão. Persevere na oração, persevere esperando as promessas, porque Ele é fiel, Ele vai cumprir. Persevere na comunhão, persevere no partir do pão. Persevere nessas coisas. E parta para a missão. Porque tem muita coisa para fazer. Tem muita gente nesse lugar que o Senhor quer salvar. E Ele vai salvar através de crentes obedientes. Amém? O reino só avança através de uma igreja na ação do Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Pastor Maicon, a palavra aqui, varão. Nós temos uma ordem muito clara da questão da missão do Senhor Jesus, que está em Mateus 28, 18 a 20. Quando Jesus fala que toda a autoridade lhe foi dada. Mas Ele fala assim, ide
Portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho. Olha o princípio de obediência de novo aí. Então, o que Lucas está registrando aqui é só relembrando o que Jesus já havia falado no finalzinho aqui da grande comissão.